O cheiro a desinfetante misturava-se com um leve aroma metálico, como se o próprio ar do hospital estivesse cansado de limpar tanto dor. As luzes brancas do corredor piscavam discretamente nas extremidades, e o zumbido constante dos ventiladores do teto faziam companhia ao som ritmado dos monitores cardíacos. Ricardo estava sentado em uma cadeira de plástico há tanto tempo que já não sentia as pernas. As mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos de tanta força. À sua frente, a cama parecia grande demais para o corpo pequeno de Miguel. O garoto dormia, ou pelo menos parecia. Os olhos fechados, a pele pálida demais para um menino de 9 anos, que devia estar a correr num campo de futebol, não ligado a tubos. O pijama do Homem-Aranha, escolhido por ele mesmo antes de ter voltado a piorar, contrastava com o branco agressivo dos lençóis. Um bip constante cortava o silêncio, marcando o ritmo do coração que lutava. Ricardo pediu-se devagar, sentindo as costas protestarem. Aproximou-se da cama e passou a mão, com cuidado, pelos cabelos castanhos do filho. Estavam mais ralos do que uma semana antes. Cada fio que se encontrava na almofada tinha sido como uma fachada. "Vai sair desta, campeão", murmurou a voz rouca pelo cansaço. "Eu prometo." Promessas. No final das contas, era a única coisa que ele sabia fazer. Não às pessoas, aos números, aos acionistas, aos projetos. Ali, naquele quarto 307 de pediatria oncológica, todas as promessas óbvias ridículas. Bateu-se à porta, com especializações. Ricardo endireitou-se de imediato, engolindo qualquer dor que pudesse ter passado pelos olhos. A porta abriu-se e a doutora Teresa entrou, o cabelo preso num coque prático, a bata impecavelmente branca já com uma mancha teimosa de café na manga. "Senhor Valente", cumpriu ela, com um aceno curto. "Posso falar com você um instante?" Ele soube, pelo tom de voz dela, que não vinha ali nada de bom. Saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si, como se deixasse o pouco de ar que tinha dentro daquele quarto. A doutora consultou o tablet que segurava, mas não era dos números que precisava. Massageou a própria testa com 2 dedos antes de voltar a fitá-lo. Os últimos exames chegaram esta manhã. Começaram. A quimioterapia não tem o efeito que esperávamos. Ricardo sentiu como se alguém lhe tivesse tentado puxar o chão debaixo dos pés. O corredor, com as suas paredes creme, pareceu afastar-se. Não está a resultar", repetiu, como se as palavras pudessem ter outro significado. "O Miguel respondeu bem nas primeiras semanas", explicou a médica, com aquela calma treinada de quem já deu muitas mais notícias. "Mas a partir de certo ponto, as células proliferaram. Estamos a entrar numa fase mais delicada." Ele agarrou-se à única coisa que sabia fazer: procurar soluções. "Há outros tratamentos, terapias experimentais, clínicas lá fora. Já disse que o dinheiro não é problema, doutora." A voz dele soou mais dura do que queria. "Eu pago o que for preciso." Ela suspirou, sabendo exatamente o tipo de homem que tinha à frente. Sabia também que o dinheiro poderia e não poderia comprar. "Estamos a ver alternativas", disse, sem fugir. "Existe um ensaio clínico em Espanha para um tipo de terapia celular que pode ser indicado para o caso do Miguel." Mas... hesitou. "Mas..." cortou Ricardo. "A lista de espera é grande, e os critérios de inclusão são muito rígidos. Não depende apenas de recursos, depende do tempo." Fitou-o com honestidade brutal. "E o tempo é precisamente aquilo que o Miguel tem pouco." Ricardo engoliu em seco. O relógio de pulso suíço, aquele que comprou para comemorar o primeiro milhão, parecia pesar-lhe o braço inteiro. "Quanto tempo?" disse, uma sussurrada que mal soube como seu. A doutora teve vontade de poupar a resposta, mas ao mesmo tempo detestava a mentira confortável. "Se nada mudar, meses, talvez menos. Não vou mentir-lhe." Por um momento, o homem que liderava empresas, que fechava contratos em salas de vidro com vistas para metade da cidade isolada, ficou só um pai. "Não", sussurrou. "Não pode ser." Teresa pousou-lhe a mão no antebraço,
Um gesto raro nela. Eu vou continuar a lutar por ele. A firmeza na voz contrastou com a delicadeza do toque. Mas também preciso que o senhor esteja preparado para possibilidades que não controlam. Essa era a frase que mais o aterrorizava. Possibilidades que não controlava. Sempre acreditei que tudo, com dinheiro suficiente, inteligência suficiente, contatos suficientes, poderia ser moldado. Ali, à porta do quarto 307, percebeu o quanto essa ideia era pateticamente pequena diante de um corpo infantil em guerra consigo mesmo. Foi então que, ao fundo do corredor, se pegou o tilintar metálico de um carrinho de limpeza a se aproximar. O cheiro a lixívia intensificou-se. A doutora demorou-se, prometendo voltar mais tarde. E Ricardo entrou de novo no quarto, fechando a porta como se assim pudesse impedir que a realidade entrasse também. Sentou-se outra vez na cadeira. Passou as mãos pela cara, sentindo a barba de 2 dias arranhar-lhe as palmas. Lá fora, por trás das janelas altas, começava a cair uma chuva fina que arriscava o vidro com linhas quase invisíveis. Ninguém poderia imaginar que naquela mesma noite, num canto esquecido da cidade, um outro garoto da idade do seu filho fez contas a um prazo de vida não muito diferente, por culpa direta do império que Ricardo Valente tinha construído. Mas a verdade era muito mais complexa. Enquanto isso, no bairro ribeirinho do Vale Escuro, a chuva não cheirava apenas a água, cheirava a químicos. As gotas escorriam pelos telhados de zinco, arrastando consigo um brilho iridescente estranho sempre que passavam pela valeta, onde a água, vinda da fábrica lá em cima, se misturava com o esgoto maltratado. Jonas abriu o casaco fino contra o peito. Tinha 13 anos, mas o corpo magro e a altura não pareciam mais novos. O chão lamacento pegava-se-lhe às sapatilhas rasgadas. E cada passo era uma pequena luta. Atravessou o beco até a porta de madeira meio podre que dava para o interior da casa. Empurrou-a com cuidado para não arrancar do começo. "Mãe, já falei", anunciou, a voz rouca. A sala cheirava a mofo e sopa de couve requentada. Uma televisão antiga deixou vazar uma imagem a preto e branco, porque a cor tinha decidido abandonar aquele aparelho antes de todos. Na cama encostada à parede, uma mulher magra tossiu, virando-se com esforço. "Jonas", bênção cansada. "Faltaste à escola outra vez?" Ele pousou o saco de plástico com meia dúzia de pães de ontem em cima da mesa. "Fui. A um site", respondeu, esquivo. "A um sítio", repetiu ela com aquele tom de mãe que sempre soube mais do que dizia. "Isso não é resposta." Ele encolheu os ombros, indo buscar uma caneca lascada para pôr água numa chaleira elétrica. "Fui ao centro", admitido por fim. "Falar com o homem da associação." A mãe calou-se, deixando o silêncio cheio a divisão por um instante. "E então?", disse baixinho. "Disseram alguma coisa?" Jonas respirou fundo, sentindo o peito arder intensamente. A tosse vinha-lhe cada vez mais. Os médicos tinham-lhe dado um daqueles nomes complicados, cheios de sílabas, mas ele sabia o que queria. Os pulmões estavam a cedro. Disseram que o doutor estrangeiro respondeu ao e-mail. Contorno. Disse que o tratamento lá na clínica em Madrid está funcionando para alguns miúdos, e que ainda há uma vaga para o ensaio. Os olhos da mãe brilharam por um segundo. "Para ti?", ele hesitou. "Para um miúdo com o nosso tipo de doença", corrigiu. "Ainda não é garantido. É caro, e o transporte, e a estadia." Fez um gesto vago. "Eles vão tentar arranjar apoios." Ela fechou os olhos, inspirando devagar, como se permitisse sonhar por apenas um segundo. "Deus quer, meu filho", murmurou. "Deus queira." Jonas olhou para a janela. Dali via-se ao longo, como um monstruoso adornado, o complexo industrial da Valente Químicos em Energia. As luzes brilhavam mesmo sob a chuva, um brilho que não pertencia ao bairro escuro. Ele sabia, por conversas sussurradas na associação de moradores, por relatórios que não entendia completamente, que muita da água que passava pelas torneiras enferrujadas do Vale Escuro vinha contaminada com estruturas históricas. Sabia também que, antes da fábrica se expandir,
Quase ninguém tinha esses problemas de respiração esquisita, aqueles lances persistentes, aquelas mortes rápidas que não eram apenas queixas, mas não eram. Era então que uma raiva surda da subia à garganta, misturada com o tosse. Ele ainda não sabe, disse Jonas mais para si do que para a mãe. Quem? Perguntou ela. Ele abre o punho, os nós dos dedos ficam esbranquiçados. O dono daquilo tudo. Indicado com o queixo na direção da fábrica. O homem dos anúncios na televisão, das entrevistas, do orgulho nacional. A mãe tossiu de novo, rindo de leve, mas sem humor. Achas mesmo que ele não sabe, Jonas? O silêncio que se abalou foi mais eloquente do que qualquer resposta, mas o que nenhum dos dois sabia era que esse mesmo homem, naquela noite exata, estava a alguns quilômetros dali a olhar para o filho no hospital, com o mesmo desespero que tantas mães do Vale Escuro tinham sentido, sem câmara de nenhuma televisão a registrar. E foi então que a vida deles começou a ser empurrada aos poucos para o mesmo trilho. Na manhã seguinte, Ricardo saiu do hospital com os olhos cavados ao ponto de parecerem nódoas negras. O café da máquina automática ainda sabia o plástico na boca, mas era o que havia. Lá fora, o frio de Lisboa em janeiro cortou-lhe o rosto. Inspirou fundo, sentindo o ar diferente do que pareava nos corredores saturados de doença. O motorista mudou-se, abrindo-lhe a porta do carro de luxo. Para casa, Sr. Valente? Disse, solicitado. Ricardo hesitou. A ideia de voltar para a mansão vazia, cheia de eco e móveis caros, enojou-o de súbito. Leve-me primeiro à sede, decidiu. E depois logo se vê. Durante o trajeto, olhei pela janela sem realmente ver. As pessoas atravessavam passadeiras, seguravam sacos, falavam ao telemóvel, viviam. A vida continuava, independente da guerra microscópica que se travava nas veias de seu filho. O edifício de vidro da Valente Holding parece-se à frente deles como um monumento à sua própria ambição. Ricardo saiu do carro e entrou no átrio, onde um cheiro discreto a ambientador caro disfarçava o aroma à máquina de ar-condicionado. As secretárias levantaram o olhar abordadas. Bom dia, Dr. Ricardo. Cumpriu Ana, a sua assistente. Não o esperávamos hoje. Nem eu, murmurou ele. Subiu até o último andar. O elevador sobe rápido em silêncio. Quando as portas se abriram, viu o seu reflexo duplo no vidro. Um homem de fato escuro impecável, gravata minimalista torta, olhos vermelhos, cabelo com os primeiros fios grisalhos. Entrou no seu gabinete. Vista para o rio, mesa organizada, diplomas na parede, fotografias de eventos. Havia uma, em particular, que sempre lhe dava orgulho. Ele, de fato escuro, a apertou a mão de um ministro, um pano azul com estrelas douradas ao fundo. Hoje, porém, aquela imagem só lhe causou náuseas. Foi até ao minibar, servia-se de um copo de água em vez do uísque que costumava escolher quando precisava de descomprimir. Iam bater à porta quando ele ainda nem tinha dado o primeiro gole. Entre, disse cansado. Era o seu diretor de operações. Um homem de meia idade com o cabelo engomado para trás e um sorriso profissional permanente. Ricardo, ainda bem que veio. Precisamos de falar de Vale Escuro. Ricardo franziu o sobrolho. O que é que se passa? O outro pousou uma pasta cheia de papéis em cima da mesa. A Associação de Moradores voltou a enviar uma carta. Estão a insistir na ligação entre os nossos despejos e os casos de doenças respiratórias lá no bairro. Vem aí eleições locais. Alguns políticos estão para aproveitar o tema. Há jornalistas a farejar. Ricardo sentiu um arrepio, mas não era por desconhecimento. Os relatórios ambientais foram passados pelo seu e-mail algumas vezes sem conta. Auditorias, precisão, palavras como limite máximo permitido e acima do valor de referência tinham se tornado ruído. Já falamos disto, João, respondeu impaciente. As nossas emissões estão dentro daquilo que a lei permite. Dentro, com algumas derrapagens. O outro escolheu as palavras com cuidado. Nada que não se resolva com uns ajustes e boa comunicação. O departamento de imagem preparou um comunicado. Se o senhor aprovar,
Lançamos ainda hoje. Falamos de responsabilidade social, dos empregos que levamos para a região, da creche que construímos. Ricardo massageou a têmpora. A palavra creche bateu-lhe estranho agora que passara a noite a ouvir o filho sussurrar, em febre, que tinha medo de adormecer e não acordar. Faz o que tiveres de fazer, murmurou. Eu não estou com cabeça para isto. João observou-o curioso. Alguma coisa com o Miguel? Ricardo lançou-lhe um olhar curto que encerrou o assunto. Ficou sozinho outra vez, mas a palavra vale escuro tinha ficado a ecoar na sua mente como um sino. Vale escuro. Vale fazer quê exatamente? De vidas escurecidas, talvez. Pegou um dos relatórios que João deixou para trás, mais para ter algo nas mãos do que para ler realmente. Mas era então que uma linha lhe saltou à vista. Incidência aumentada de patologias respiratórias em crianças e adolescentes da zona. Crianças. Imagens, até então abstratas, resultaram a ganhar rostos na sua cabeça. Rostos que ele nunca tinha visto e que, no fundo, nunca tinha querido ver. O celular vibrou no bolso, arrancando-o daquela espiral. Era do hospital. O coração deu-lhe um salto. Sim. Atendeu, com a voz mais tensa do que queria. Senhor Valente? Era a voz da enfermeira-chefe. O Miguel teve uma pequena crise respiratória. Já está estável, mas muitas vezes há ajuste de oxigênio. Seria bom se pudesse voltar assim que possível. Ele nem pensou duas vezes. Vou já para aí. Desligou, o relatório a cair-lhe da mão para a secretária. A caminho do hospital, porém, o destino decidiu fazer um daqueles pequenos desvios que mudam tudo. O trânsito, perto de uma rotunda em direção à zona ribeirinha, estava caótico. Um ônibus avariado, um caminhão parado no meio da faixa. O motorista suspirou. Vai demorar, senhor Valente, avisou. Se quiser, pode ir a pé daqui. São 10 minutos. Ricardo olhou pela janela. Reconheceu a zona vagamente. Sabia que alguns quarteirões abaixo ficaram um dos bairros mais falados nas tais cartas da associação. Vale Escuro. Por um impulso que não soube explicar, mandou o motorista ficar. Fico aqui, decidi. Preciso andar um pouco. Saiu do carro, o ar frio a bater-lhe na cara. Começou a caminhar, as mãos enterradas nos bolsos do sobretudo. Devia ter tomado outro caminho, devia ter chamado outro carro, devia ter ignorado uma curiosidade, mas era então que, ao virar uma esquina, um spray de cheiro agressivo a lixívia misturada com algo mais ácido lhe invadiu as narinas. O chão era diferente, mais irregular. As fachadas dos prédios descascadas, roupa profunda em cordas improvisadas. Estava sem se aperceber muito bem como, na entrada de Vale Escuro, as crianças jogavam a bola com uma bola meio espalmada, desviando-se das poças de água suja. Uma mulher estendia a roupa tentando não molhar os pés descalços. Um grupo de adolescentes encostado a uma parede olhou-o com desconfiança. Aquele sobretudo caro, aquele relógio brilhante, gritava intruso. Ricardo sentiu vontade de recuperar. Mas algo o manteve ali. Uma tosse forte ecoou perto dele. Virou a cabeça a tempo de ver um rapaz magro, talvez 13, 14 anos, abaixar-se, as mãos nos joelhos, a tentar recuperar o fôlego. Os olhos dos dois cruzaram-se por um segundo. Foi um olhar rápido, mas intenso. O rapaz limpou a boca com as costas da mão, disfarçando o esforço. Tá perdido, doutor? Disse uma voz feminina atrás dele. Virou-se para encontrar uma mulher nos seus 30 e muitos, lenço na cabeça, um bebê ao colo. Olhava-o sem hostilidade, mas com a curiosidade de quem já estava habituado a ser observado, não a observar. Estou só a cortar caminho, respondeu Ricardo, sem saber se aquilo era verdade. Isto aqui não costuma ser caminho para quem veste esse tipo de casaco, retorquiu ela com um meio sorriso. Mas pronto. Se calhar é um bom dia para se perder. Ricardo ia responder qualquer coisa quando sentisse alguém se aproximar pelo lado. Era o rapaz que tinha tossido. Aquele carro lá em cima, disse o miúdo, apontando vagamente na direção de onde ele viera. É seu? Ricardo hesitou por um segundo.
mas não via motivo para mentir. É. O rapaz concordou como se confirmasse uma suspeita. São aqueles grandes pretos com vidros escuros? Insistiu. É. Ricardo. O miúdo engoliu em seco, como se estivesse a tomar uma decisão rápida. Eu sei quem o senhor é. A frase caiu entre eles como uma pedra. Ah, sabe? Tentei Ricardo manter a voz neutra. É o homem da fábrica, respondeu Jonas. O homem das entrevistas na televisão. O que diz que trouxe progresso para aqui. Ricardo sentiu os ombros ficarem mais rígidos. Eu trouxe benefícios. Corrigiu num reflexo automático. E infraestruturas. O rapaz riu, mas sem humor. A tosse pareceu querer voltar, mas ele reprimiu-a. Trouxe também uma coisa aos nossos pulmões. Atirou. Mas isso não estava no folheto, pois não? A mulher com o bebê abandonou a cabeça, suspirando. Vai para casa, Jonas, murmurou-lhe. Não arranques confusão. Jonas não tirou os olhos de Ricardo, e foi naquele momento que disse: Eu sei como curar o seu filho. O mundo à volta pareceu silenciar-se. Ricardo demorou um segundo para perceber que tinha ouvido bem. O... Quê? O seu filho? Repetiu Jonas sem desviar o olhar. Oh, Miguel, o garoto do hospital. Um arrepio gelado percorreu a espinha de Ricardo. Como é que você sabe o nome do meu filho? A voz saiu-lhe mais motivadas do que pretendia. Jonas deu de ombros. Aqui no bairro toda a gente sabe o nome do homem que manda na fábrica. E quando o filho dele fica doente e vai para o hospital, conforme notícias correm. Aproximou-se meio passo. E também sei que ele tem o mesmo tipo de doença que alguns de nós aqui temos. Ou tinha. Ricardo abriu a boca para responder, mas nada saiu. Ou tinham. O que é que você quer dizer com isso? Consegui perguntar. Jonas olhou de volta. A chuva começou a intensificar-se, transformando a lama em algo ainda mais escorregadio. Não é conversa para aqui, murmurou. Se o senhor quiser mesmo ouvir, encontre-me hoje às 8, na parada de ônibus junto ao hospital. Fitou-o com uma seriedade que não combinava com a idade. Se não quiser, então esqueça que eu falei. Virou-lhe as costas, pronto para desaparecer no emaranhado de ruelas. Espera aí, chamou Ricardo instintivamente. Estás a brincar com uma coisa muito séria. Oh, meu filho. Jonas parou, sem se virar. O meu irmão também era muito sério. Interrompeu a voz de repente mais áspera. Morreu no ano passado, com a mesma porcaria que o seu miúdo tem. Respirou fundo. Eu não brinco com isso. E sem dar tempo para mais perguntas, demorou-se a passo rápido, engolido pelo bairro. Ricardo ficou ali sob a chuva, o cabelo a colar-se-lhe à testa, sem saber se tinha acabado de falar com um garoto desesperado a inventar histórias, ou com alguém que poderia, de fato, ter uma peça que faltava ao quebra-cabeça cruel da doença do filho. O que aconteceu a seguir mudaria tudo. Às 8 em ponto, a chuva já tinha sido abalada para um chuvisco insistente. A parada de ônibus em frente ao hospital era iluminada por uma luz amarela que ressaltava o cinza da calçada. Ricardo estava lá. Não sabia bem por quê nem bem o que esperava, mas eu estava. As pessoas descansando, algumas com sacos de plástico na mão, outras com olhares cansados. Um senhor idoso segurava uma bengala com a mão direita e uma saquinha de medicamentos na esquerda. Uma mãe embalava um bebê que chorava baixinho. Era então que, do outro lado da rua, viu a silhueta magra de Jonas aproximar-se, as mãos enterradas nos bolsos do casaco. O rapaz parou à frente dele, sem cerimônias. Pensei que não vinha. Admitido. Eu também, respondeu Ricardo honestamente. Ficaram um momento em silêncio, avaliando-se mutuamente. O homem via um miúdo magro demais, olhos escuros vincados por olheiras, uma postura estranhamente firme. O rapaz via um daqueles homens de televisão, mas ali sem maquilhagem, com o rosto marcado, o olhar perdido. Então, foi Ricardo quem cortejou o silêncio. Disseste que sabias como curar o meu filho. Jonas investiu fundo, como se buscasse coragem.
Antes de mais, começou. Não sou eu que vou curar ninguém. Não sou curandeiro nem nada disso. Mas sei quem pode ajudar. Fez uma pausa. Ou melhor, conheço um caminho. Cruzou os braços. Continua. Há um médico em Madrid, explicou Jonas. Um daqueles especialistas que tratam crianças com doenças parecidas com as do Miguel. Ele esteve aqui no bairro há uns meses, com uma equipe de uma ONG. Tirou sangue a um dado de crianças, fez exames, falou conosco. A voz ganhou um brilho quase admirado ao falar do médico. Disse que havia um ensaio clínico lá na clínica dele, um tratamento novo. Não é garantido, mas alguns miúdos já melhoraram. Ricardo sentiu o coração acelerar. E... Jonas desviou o olhar por um segundo como se essa fosse a parte mais difícil. Há pouco tempo, a Associação de Moradores recebeu uma resposta. Disseram que havia vaga para um miúdo do nosso bairro. Só um. Voltou a fitá-lo. Ué. O mundo de Ricardo prejudica-se aquele pronome. Tu? Repetiu. Tenho quase o mesmo diagnóstico do seu filho, disse Jonas sem rodeios. Os médicos chamam-lhe outro nome qualquer, mas no fim é a mesma coisa. O corpo a falhar. Deu uma risada curta, sem humor. Estava tudo a apontar para eu ir. O doutor espanhol lembrou-se de mim. E eu? Encolheu os ombros. Eu também quero viver, sabe? A honestidade crua daquela última frase batida em Ricardo com mais força do que qualquer discurso eloquente. Então por que raio é que você está aqui a falar de curar o meu filho? Rebentou ele, incapaz de controlar a mistura de confusão e raiva. Vai tu, rapaz. Vai tratar-te. Jonas não te pregou. Porque o seu filho tem mais hipóteses de mudar isso tudo do que eu, respondeu. E porque alguém tem de obrigar o senhor a olhar para o estrago que fez. Houve um silêncio tenso. Como assim o estrago que eu fiz? A voz de Ricardo saiu fria. Sabe com quem está a falar? Com o homem que é dono da fábrica que despeja porcaria para o nosso rio. Retorquiu Jonas, sem baixar os olhos. Com o homem que enriqueceu enquanto o meu irmão se afogava por dentro, a tossir sangue, e diziam à minha mãe que era azar. Ricardo sofreu um golpe de culpa tão físico que quase deu um passo atrás. Não sabes do que estás a falar. Tentei defender-se. Há leis, há relatórios, há miúdos a morrer, cortou Jonas. Isso eu sei contar. 1, 2, 3, enumerou nos dedos. Ó Tiago, a Inês, ó meu irmão, e agora eu. Baixou a mão. E o seu filho? A palavra seu filho caiu diferente agora. Miguel, deitado na cama 307, ligado a máquinas que o mantinham num fio incerto. Ricardo levou a mão à ponte do nariz, tentando se concentrar. O que é que quer de mim, afinal? Perguntei exausto. Se tens essa vaga, se podes ir. Porque estás a dizer que sabes como curar o meu filho? Foi então que Jonas se envolveu, encheu o peito problemático de ar e deixou cair a condição. Porque estou disposto a dar o meu lugar ao seu filho. Disse-o de uma vez, como quem começou um pensamento rápido. Ricardo ficou olhando, incrédulo. Estás... O quê? A vaga no ensaio, repetiu Jonas mais devagar. Era para mim. Eu posso dizer à associação que não quero ir, que encontrei outra solução. Eles vão propor outra criança. E eu posso sugerir o Miguel. O doutor espanhol confia em mim. Disse que, se eu arranjasse alguém com o mesmo tipo de doença, poderia tentar. Endireitou os ombros. Eu sei o que estou a pôr em jogo. Sei que, se não for, posso... Não completou a frase, mas não foi preciso. Mas estou disposto a fazê-lo. O silêncio entre eles tornou-se quase palpável. Ricardo sentiu um zumbido nos ouvidos. E por quê? Consegui dizer, numa voz que não parecia a sua. Porque... faria alguém isso? Jonas encolheu os ombros, mas os olhos brilharam úmidos. Porque o seu filho não tem culpa do que o senhor fez. A simplicidade daquela resposta deixou Ricardo sem ar. E porque, se ele viver, o senhor não vai conseguir continuar a fingir que isto aqui não existe. A que isto aqui?
disse Ricardo mais num reflexo de defesa do que por ignorância. Jonas apontou vagamente para trás, na direção do bairro que ele conhecia de cor. O nosso bairro, a água, como casas, as mães a chorar. Fechou a mão em punho. A minha condição é essa. Ricardo franziu o sobrolho. Qual condição? Jonas respirou fundo. Eu dou o meu lugar ao seu filho. Ajude-me a falar com o doutor espanhol, convenço a associação. Faço o que for preciso para levar o Miguel primeiro. A voz tremeu um pouco, mas ele não recuou. Em troca, o senhor vai usar tudo o que tem para acabar com aquilo que está a matar-nos. Você vai assumir que sua fábrica vai fazer. Vai pagar pelos danos. Vai construir uma clínica em Vale Escuro. Vai financiar o tratamento de outros miúdos, não só do seu. Vai deixar de se esconder atrás de relatórios bonitos. A cada frase o peso da condição ia se tornando mais claro. Não era só dinheiro. Era confiança. Era poder. Era tocar no alicerce inteiro de uma vida construída. Estás a pedir-me... Ricardo riu, um som curto, incrédulo. Estás a pedir-me que eu destrua tudo o que construí. Que eu me atire aos lobos da imprensa, da justiça, dos investidores, em troca de uma hipótese. Uma hipótese. Nem sequer uma cura garantida. Jonas assentiu, devagar. Estou a pedir-lhe que escolha que tipo de homem quer ser. Respondeu. O tipo de homem que guarda todo o oxigênio só para o seu filho enquanto os outros miúdos falham. Ou o tipo de homem que parte o pouco ar que existe ao meio. As palavras bateram forte. Ricardo sentiu o estômago dar uma volta. A imagem do filho ligado à máquina reproduziu-se na sua mente com uma nitidez quase cruel. Pela primeira vez, essa imagem veio acompanhada de outras. Crianças que ele nunca tinha visto, a tossirem em casas úmidas, a beberem água com um brilho estranho, a crescerem à sombra de sua fábrica. Sabe o que é que está a dizer, rapaz? Murmurou. Estás a trocar a tua vida pela dele. Jonas sincero, um sorriso triste, mas firme. A vida não é só quantos anos se respira, respondeu. É o que se faz com o ar que se tem. Encolheu os ombros. Eu já vivi 13 anos aqui. Vi coisas que o senhor nem imagina. Se morrer amanhã, você terá visto mais dor do que muito adulto rico vê numa vida inteira. Se o seu filho viver, se calhar ainda pode fazer alguma coisa de jeito com o que viu. Foi naquele momento que Ricardo sentiu algo quebrar-se por dentro. Uma parte dele, treinada para calcular riscos, lucros, perdas, começou a fazer contas. Se aceitasse a condição, poderia perder a empresa, ser julgado, desprezado publicamente. Mas poderia salvar o filho. E talvez mais alguns. Outra parte dele gritava, assustada, a lembrar-lhe que nada era garantido. Que poderia perder tudo e, mesmo assim, ver Miguel morrer. Não posso prometer uma coisa dessas de um dia para o outro. Tentei argumentar. Há contratos, há crianças a morrer de dia para dia. Cortou Jonas com dureza. O senhor teve anos para pensar nisso. Eu tenho dias. Os olhos dos dois encontraram-se numa tensão quase elétrica. Ninguém poderia imaginar que um garoto magro de bairro pobre colocaria uma magnata de joelhos, não com ameaças, mas com uma oferta. O autocarro mudou-se, os travões a chiar. Pessoas começaram a juntar-se, prontas para entrar. A vida lá fora insistia em continuar. Eu preciso de... Ricardo levou a mão à cabeça. Preciso de tempo. Tempo é precisamente o que nós não temos, respondeu Jonas, ecoando, sem saber, as palavras da doutora Teresa. Mas dou-lhe até amanhã. Deu um passo atrás. Amanhã, esta hora, aqui. Se vier, é porque aceita a condição. Eu trato do resto. Se não vier, eu vou para Madrid. E o problema deixa de ser meu. Virou-se, pronto para desaparecer dentro do ônibus. Jonas, chamou Ricardo num impulso. O formulário deu-se corpo. Se eu aceitar. A voz de Ricardo saiu presa. Se eu aceitar, e o meu filho, e o teu corpo... Não consegui acabar. Jonas respirou fundo. Então, pelo menos alguém vai ter respirado por mim, disse, simplesmente. E entrou no ônibus, que se seguiu,
deixando Ricardo sozinho debaixo da luz amarela da paragem. Nessa noite, o quarto 307 parecia mais pequeno do que nunca. Miguel dormia, mas o sono era inquieto. Por vezes murmurava frases desconexas, nomes de super-heróis, de amigos da escola que já não via há meses. Ricardo sentou-se à beira da cama, pegou-lhe na mão magra. "Pai está aqui", sussurrou. "Estou aqui." O bip dos monitores marcou um compasso quase hipnótico. Era então que as palavras de Jonas voltavam, como um eco teimoso. Que tipo de homem quer ser? Imagens da sua vida desfilaram-lhe pela mente. O primeiro escritório pequeno, os primeiros negócios fechados na mesa de um café, o orgulho de ver a fábrica erguer-se, o corte da fita inaugural, o discurso sobre progresso. Depois, mais fábricas, mais contratos, mais zeros na conta. As casas, os carros, as viagens. As noites em hotéis de 5 estrelas enquanto algures não muito longe. O ar se tornava mais pesado para algumas crianças. Nunca se fez sentido mal, apenas distante. Dissera a si próprio, às vezes sem conta, que aquela era a ordem natural das coisas, que alguém tinha de sujar as mãos para gerar riqueza, que sempre havia custos colaterais. Agora, porém, o custo colateral tinha um rosto. O rosto do próprio filho. As lágrimas escorreram-lhe silenciosas pela primeira vez em muito tempo. "Desculpa, Miguel", murmurou. "Desculpa por tudo aquilo que eu não quis ver." Durante horas ficou ali, naquela espécie de vigilância silenciosa, lutando consigo próprio. Entre o medo de perder tudo e o medo ainda maior de perder o único que realmente importava. Ao amanhecer, a cidade começava a acordar, independente do dilema moral de um homem num quarto de hospital. Carros enchiam estradas, cafés abriam portas, telefones começavam a tocar. Nesse momento, Ricardo tomou a decisão. Foi discreto, interno, mas definitivo. Uma linha traçada. No dia seguinte, às 8 em ponto, Jonas já estava na parada de ônibus a tossir discretamente para dentro da manga do casaco. Não tinha dormido muito. A mãe repara-lhe no olhar estranho, mas ele limita-se a dizer que ia tratar de um assunto da associação. Cada vez que respirava fundo, sentia um leve ardor no peito. Tentei não pensar muito no significado disso. Era então que viu, ao longo, a silhueta familiar do homem de casaco caro a aproximar-se. Ricardo vinha sem motorista, sem guarda-costas, sem nada. Apenas um homem, as mãos nos bolsos, o rosto marcado por uma noite difícil. Parou à frente de Jonas. Os dois ficaram ali, alguns segundos, numa espécie de suspensão. "E então?", disse finalmente o rapaz. "Que tipo de homem é que o senhor decidiu ser?" Ricardo inspirou fundo. "O tipo que está disposto a perder tudo", respondeu sentindo cada palavra como um tijolo. "Se isso significa dar uma hipótese ao filho e ao resto das crianças que eu ajudei a pôr nestas condições." Jonas não trapaceou, mas os ombros dele, por um instante, pareceram relaxar. "Isso quer dizer, aceito a sua condição", confirmado Ricardo. "Vou falar com o meu advogado, com a comunicação, com quem for preciso. Mas antes de mais, vou falar com a Associação de Moradores de Vale Escuro. Hoje, em público." Engoliu em seco. "E vou telefonar ao doutor espanhol. Você vai estar comigo nessa chamada. Vai dizer-lhe que a vaga é para o Miguel." Os olhos de Jonas encheram-se de uma luz estranha, algo entre tristeza e colapso. "Então já não há volta a dar", murmurou. Ricardo olhou-o com uma mistura de admiração e angústia. "Jonas", começou. "Eu não sei se algum dia você conseguir me perdoar por aceitar isto. Estar a tirar-te uma hipótese." O rapaz abanou a cabeça. "Não é o senhor que está a tirar-me nada", interrompeu. "Sou eu que estou a dar. É diferente." Fixou-o sério. "Só me promete uma coisa." "Qual?" "Que se o seu filho viver, ele vai saber quem lhe deu o lugar. E por quê? Não quero ser um fantasma.
Quero ser um motivo. Ricardo sentiu a garganta pressionada. Prometo, consegui dizer. O que aconteceu nos dias seguintes foi como um incêndio silencioso a alastrar. Uma reunião com a Associação de Moradores de Vale Escuro foi convocada para a sala emprestada de uma escola primária. Ricardo, de fato sem gravata, entrou sentindo todos os olhares sobre si. Uns de ódio, outros de desconfiança, muito poucos de curiosidade genuína. Jonas estava sentado na primeira fila ao lado da mãe, que o segurava pelo braço como se temesse que ele desaparecesse. Boa tarde começou. Ricardo, a voz a trair-lhe um leve tremor. Eu sou o Ricardo Valente. Muitos de vocês me conhecem das novidades. Outros só conhecem o meu nome quando ele aparece nas cartas que enviam e que eu... Respirou fundo. Não li como devia. Um murmúrio percorreu a sala. Ele continua. Estou aqui para vos dizer que aquilo que denunciaram não é histeria, nem exagero. Tenho em meu posse relatórios que... Fez uma pausa, sentindo o peso de anos de negação, que mostram que as operações da minha empresa ultrapassaram por vezes os limites seguros. Que a água do seu bairro foi sim afetada. Que houve consequências. A palavra consequências pareceu pequena demais. Uma mulher lá ao fundo clamou-se, os olhos vermelhos. O meu filho morreu com 8 anos. Simbólica. Onde é que estavam esses relatórios quando ele tossia sangue na almofada? O grito dela foi um estilhaço. As seguranças à porta olharam, tensos, mas Ricardo gritou à mão. Não há nada que eu possa dizer que apague isso. Respondeu com humildade que surpreendeu até a si próprio. Não há. Mas posso dizer que não vou mais gastar um centavo a esconder o que aconteceu. Vou gastar o que for preciso para reparar. Endireitou-se. A partir de hoje, a fábrica vai suspender todas as atividades que impliquem despejos. Vamos contratar um auditoria independente. Vamos construir aqui, neste bairro, uma clínica especializada para tratar as crianças afetadas. E eu próprio vou responder pessoalmente por isto, perante a lei, perante a opinião pública, perante vocês. Alguém bateu palmas hesitante. Depois de outra pessoa. É outra. Não foi um aplauso de entusiasmo. Era um aplauso de choque, de reconhecimento parcial. Jonas observava tudo, o peito a subir e descer mais depressa. Foi então que Ricardo continuou. E para que fique claro que isto não é só conversa, quero dizer-vos uma coisa a mais. Procurou o olhar de Jonas na plateia. Encontrou-o. Se hoje estou aqui é por causa de um dos seus filhos. Oh, Jonas. Fez uma pausa. Ele tinha uma vaga garantida num tratamento em Espanha. Cedeu-a ao meu filho, em troca disto, em troca de justiça. Um burburinho intenso falado-se. Todos os olhos viraram-se para o rapaz magro na primeira fila. A mãe de Jonas levou a mão à boca, chocada. Não sabia de todos os detalhes. Sabia que ele andava metido com a associação. Não sabia que tinha posto a vida na mesa. Jonas, murmurou ela, os olhos marejados. Ele pousou-lhe a mão no joelho. Mãe, sussurrou. É a única maneira de eles nos verem. Depois da reunião, as notícias espalharam-se como fogo em mato seco. Jornais, televisões, sites. Magnata admite responsabilidade ambiental no bairro pobre. Dono de fábrica suspende operações e promete clínica. Miúdo de 13 anos cede vaga em tratamento a filho de milionário. As redes sociais se encheram de opiniões. Uns chamavam-no herói, outros, louco. Houve quem acusou Ricardo de jogo de marketing, quem disse que o garoto tinha sido manipulado. Enquanto isso, no quarto 307, Miguel recebeu a notícia de que viajaria para Madrid para um tratamento especial. Os olhos dele, cansados, brilharam. Vou andar de avião outra vez, pai? Disse a voz fraca, mas animada. Ricardo transmitiu com um nó na garganta. Vais, campeão. Desta vez para ficarmos bons. Miguel apertou-lhe a mão. O hospital lá tem super-heróis na parede? Quis saber. Como aqui? Se não tiver, levamos nós uns autocolantes, respondeu Ricardo, tentando manter a leveza.
Mas foi então que decidiu que aquele não era o momento do filho saber a verdade toda. Ainda não. Primeiro, queria vê-lo fora de perigo. Na véspera da viagem, Ricardo foi a Vale Escuro, não como empresário, mas como pai. Encontrou Jonas sentado no muro em frente à associação, a olhar para o rio escuro. A manhã começou. Ricardo, enviando-se ao lado dele sem convite. Vamos para Madrid. Jonas assentiu, sem desviar o olhar da água. Eu sei. A doutora da associação, ligada-me, disse que o doutor espanhol ficou com a história. Disse que vai tentar arranjar financiamento para trazer mais crianças mais tarde. Tu deves ser a primeira dessas crianças, murmurou Ricardo. Jonas expressou os ombros. Se eu fosse, o senhor não estava aqui a falar comigo, respondeu. E muita coisa continuava escondida. O silêncio foi instalado por um momento, apenas interrompido pelo barulho distante de um comboio. Tenho medo, confessou Ricardo numa honestidade desarmante. Tenho medo de que o tratamento não resulte. De perder o meu filho depois de tudo isto. De perder tudo, por nada. Jonas suspirou, cruzando os braços sobre o peito. Você sabe qual é a diferença entre o seu medo e o meu? Disse. É que o senhor tem medo de perder coisas que já tem. Eu cresci com medo de nunca ter nada. Virou-se finalmente para o olhar. Mas há uma coisa em que somos iguais. Em que? Os dois aprendem tarde demais que o ar não chega para todos. Sorriu de lado. A diferença é que o senhor ainda pode fazer alguma coisa sobre isso. Foi naquele momento que Ricardo descobriu que, aconteceu-se o que acontecesse com Miguel, a própria vida dele já tinha mudado irreversivelmente. Dias depois, em Madrid, o cheiro ao hospital era o mesmo, mas as palavras soavam a outra língua. Batas brancas, vozes em castelhano, cartazes coloridos nas paredes com "Ânimo, campeones" e desenhos de estelas e planetas. Miguel foi admitido na clínica, ligado a máquinas ainda mais sofisticadas do que as de Lisboa. Ricardo garantia papéis, adquiriu dívidas, números de probabilidades. Cada porcento soava a sentença suspensa. Na primeira noite lá, enviou-se outra vez ao lado da cama do filho como fazera tantas vezes antes. Era então que o telefone vibrava no bolso. Número desconhecido. Prequeu. Um custo. Estou. Boa noite, Sr. Ricardo. A voz do outro lado tinha um leve sotaque castelhano, mas o português era fluente. Aqui fala o Dr. Álvaro da clínica. Estou no andar de cima. Queria só dizer-lhe de pai para pai que vamos fazer tudo pelo Miguel. Fez uma pausa. E que ouvi falar de um rapaz chamado Jonas. Ricardo sentiu um aperto no peito. Sim, murmurou. É por causa dele que estamos aqui. Pois. O médico suspirou. Queria que soubesse que já recebemos a notícia das suas decisões em Lisboa. As consequências legais, mediáticas. Não é nenhuma que se exponha assim. Não estou a dizer isto para o desculpar. Há culpa. Mas há também caminho. Caminho, repetiu Ricardo. Já recebi propostas de outras organizações, depois de a história sair nas notícias, explicou o médico. De repente há gente interessada em financiar mais vagas para crianças de bairros como o de Jonas. Ele pode ainda não saber, mas talvez não tenha de morrer por este ato. Talvez a vaga que ele deu se multiplicou. Ricardo fechou os olhos, sentindo uma lágrima escorrer. Se isso acontecer, a voz falhou-lhe. Talvez pela primeira vez na minha vida eu tenha feito alguma coisa realmente certa. Enquanto isso, em Vale Escuro, Jonas deitava-se na cama estreita, olhando para o teto manchado. O peito subia e descia, com algum esforço, mas havia um estranho sossego nos traços dele. A mãe sentou-se à beira da cama, passando-lhe a mão pelos cabelos. Ouvi dizer que vão ter médicos para vir aqui ao bairro, murmurou. Que vão abrir uma clínica. Que vão estudar a nossa água. Que vou tentar tratar-te. Jonas, cansado. Ouvi isso também, respondeu. Mas mesmo que não dê, fechou os olhos por um instante. Pelo menos alguém, algures,
Está a respirar graças a mim. Dias se transformaram em semanas. Miguel respondeu ao tratamento com uma teimosia que a doutora Teresa, por texto, descreveu como impressionante. As células começaram finalmente a ceder. Houve febres, dores, noites de angústia. Mas, um pouco a pouco, os números nos relatórios foram mudando de lado. Um dia, o médico entrou no quarto com um sorriso verdadeiro. Hoje é um bom dia, anunciado. Os últimos exames mostram remissões quase completas. Ainda é cedo para cantar vitória, mas, extrapolando os ombros num gesto de rompimento, estamos muito melhor do que quando chegou. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Teve de se sentar. Miguel, ainda ligado a alguns tubos, alegremente à mão, sorrindo. Pai, chamou. Se calhar vou mesmo ficar. Ricardo pegou-lhe na mão. Vais, filho. Vais ficar. Mas era então que, por baixo da alegria brutal que o inundava, parecia outra sensação. Uma sombra. Lembrou-se de Jonas, do peito a arder, do bairro a cheirar a químicos, da frase, se calhar não tenho tempo. Poucos dias depois, já com Miguel em franca melhoria, Ricardo regressou a Lisboa, deixando o filho sob os cuidados da mãe por alguns dias. Foi direto a Vale Escuro. Desta vez o bairro parecia diferente. Já havia placas na entrada a anunciar futuras instalações da Clínica Comunitária Vale Vivo. Financiamento, Fundação Valente em parceiros. Homens de capacete avaliaram o terreno, engenheiros discutiram plantas com moradores. Mas o ar ainda cheirava a chuva e a lixívia, e a qualquer coisa mais. Na casa de Jonas, a porta estava entreaberta. Ricardo bateu com delicadeza. A mãe de Jonas veio abrir, o rosto mais vincado do que da última vez. Olheiras fundas. Ah! Disse ela surpreendida. É o senhor? Ricardo, corrigiu ele com melhorias. Vim ver o Jonas. Os olhos dela se encheram de algo difícil de definir. Ele vai ficar contente, murmurou. Está aí dentro. O quarto era pequeno. Jonas estava sentado na cama com costas reforçadas na parede, um cobertor sobre as pernas. A respiração era um pouco mais curta, mas os olhos permaneciam vivos. Então, doutor, brincou ele ao vê-lo. Veio ver se eu ainda estou vivo? Ricardo sentou-se numa cadeira ao lado da cama. Vim dizer-te que o Miguel está melhor, respondeu. Muito melhor. O tratamento está a resultar. Um brilho acompanha o olhar de Jonas. Fico contente, disse com sinceridade desarmante. Muito. Tossiu um pouco, levando a mão à boca. É fábrica? Parada, respondeu Ricardo. Os investidores estão furiosos, tenho processos a cair-me em cima de todos os lados. Você provavelmente perderá o controle da empresa. Sorriu de forma estranha. Mas pela primeira vez não tenho vergonha de olhar ao espelho. Jonas também. Então valeu a pena, murmurou. Ricardo abriu a boca, fechou, voltou a tentar. Jonas, começou. Lembra-te de teres pedido que eu contasse ao Miguel sobre ti? Lembro, respondeu o rapaz. Já lhe disseste? Ainda não. Baixou os olhos. Queria primeiro vir aqui, ver-te. Engoliu em seco. Queria perguntar-te se tens alguma mensagem para ele. Algo que eu deva dizer, além da parte em que foste tu que lhe deste o lugar. Jonas pensou por um momento. Diz-lhe que um miúdo num bairro com um nome feio acreditou que ele poderia ser melhor do que o pai já tinha sido, respondeu. E que se algum dia ele se esqueça de olhar para baixo, para os que ficaram cá embaixo, se lembre de mim. Os olhos de Ricardo marejaram-se. Ele não se vai esquecer, assegurou. Eu também não. Enquanto saía da casa, passava pela cozinha onde a mãe de Jonas preparava uma sopa rala. Não sei como é que se agradece uma coisa destas, disse ela com a voz a quebrar. Ó Senhor, salvou o meu bairro. Ricardo abanou a cabeça. Não. Corrigiu com humildade. O seu bairro é que eu salvei a mim. E foi então que, ao pisar a rua de Vale Escuro,
Com a chuva a cair de mansinho e as crianças a correrem entre poças de água, ele percebeu que a vida dele tinha de fato virado de cabeça para baixo. Não era mais o homem que erguia a fábrica sem olhar para o chão onde assentavam. Era o homem que tinha sido obrigado, por um rapaz de 13 anos com os pulmões frágeis, para ver o custo humano por trás de cada lucro. Meses depois, numa cerimônia discreta na inauguração da clínica Vale Vivo, uma fotografia ocupava o lugar de destaque na parede da entrada. A imagem de Jonas, de sorriso tímido, captada num dia em que a dor lhe deu uma trégua. Miguel, já de volta a Madrid, mais magro, mas com cor nas bochechas e cabelo a despontar, parou diante da fotografia. "Pai", chamou. "Quem é?" Ricardo ajoelhou-se ao lado do filho, olhando também. "Foi um amigo teu", respondeu a voz embargada, mas firme. "Um rapaz que, mesmo sem te conhecer, decidiu dar-te algo que ninguém mais pudesse dar." Miguel franziu o sobrolho, confuso. "O quê?" Ricardo pousou a mão no ombro do filho. "Tempo, Miguel", disse. "Deu-te tempo." O miúdo ficou a olhar para a fotografia mais uns instantes em silêncio. "Eu posso..." começou hesitante. "Posso vir aqui ajudar às vezes? Tipo, brincar com os outros miúdos, sei lá. Se eles também estiverem doentes." Ricardo sentiu o coração cheio de uma emoção nova, diferente da culpa antiga. Algo como esperança. "Podes, bênção." Acho que é exatamente isso que ele ia querer. Ninguém poderia imaginar que a frase de um miúdo de bairro, "Eu sei como curar o seu filho", viesse acompanhada de uma condição capaz de virar ao contrário a vida de um milionário. Mas a verdade era muito mais complexa, porque no fim, não foi só o corpo de Miguel que encontrou cura, foi também o coração de Ricardo. E, de certa forma, um pedaço esquecido da cidade que finalmente começou a aprender a respirar.